Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa Diário. Hoje eu queria conversar um assunto interessante com vocês, até me acomodar melhor aqui, porque eu percebi que é um assunto que eu venho falando muito nos outros vídeos, mas acho que eu não me detive o suficiente nesse tema, né? Que é justamente essa questão, anotei alguns pontos aqui que eu não posso esquecer de falar, é justamente essa questão que a maioria das pessoas, inclusive eu e você já fizemos isso em algum momento da vida, e eu pego muito pela minha experiência, né? A gente acaba separando a vida espiritual da nossa rotina, como se fossem dois mundos diferentes, como se fossem duas realidades diferentes, né? E sendo que não é. Né? Às vezes a gente quer viver muito uma vida, uma vida espiritual, né? Uma vida espiritual de domingo, né? A gente vai à igreja aos domingos, aos finais de semana, né? Na missa. Ponto. A minha espiritualidade está localizada ali e é naquele momento, de segunda a sábado, eu tenho outra vida. Eu sou uma outra pessoa. E perceba, eu não digo necessariamente, não exclusivamente, na verdade, de que você está na igreja domingo e de segunda a sábado você é um tremendo de um pecador e faz as piores barbaridades que existem. Não digo só disso. Eu digo de uma vida onde você não vive aquilo que você ouviu no domingo, entende? Uma vida onde a tua espiritualidade não permeia, a tua fé não permeia os outros dias da sua semana, né? O resto da sua vida, digamos assim, né? E isso é muito curioso, porque a gente acaba vivendo uma fé mínima, uma fé minúscula, uma fé focalizada, localizada, pontual demais. E não distribui isso ao longo da semana. E estou dizendo semana apenas para fazer um recorte, você não distribui isso ao longo da sua vida. Né? Como se a espiritualidade fosse para ser vivida somente em um ambiente, em um momento da sua vida, e não em toda desculpa, e não em toda a sua vida, e não em tudo aquilo que você faz, né? É como se fosse uma fé na igreja e uma rotina do mundo, como se fossem duas coisas separadas, literalmente mundos diferentes, né? Então isso já foi. Sua fé precisa preencher também a sua rotina. O sagrado e o cotidiano não se separam. São coisas que podem coexistir e viver simultaneamente, porque você traz a tua espiritualidade, a tua fé, o sagrado para dentro da tua rotina. E eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes. A tua rotina se torna uma eterna oração. O teu dia a dia se torna momentos de se encontrar com Deus. E mais do que isso, de viver aquilo que Ele espera de você, né? E em cumprir a sua vontade, que é o mais importante para a nossa vida. E você passa a viver essa vida, como eu falo, essa vida integrada, né? E alinhada com a vontade de Deus. Rezar, né? E aí eu digo rezar como expressão da sua espiritualidade, e o dia a dia e o seu cotidiano não são opostos, não são mundos opostos. São coisas que devem e precisam coexistir. Inclusive, e aí por isso que a gente fala de cotidiano, porque as tarefas mais simples do nosso dia, as tarefas mais simples do nosso cotidiano, podem ser oferecidas a Deus e se tornam esse canal de oração. E isso que é a sacada. Lá no século passado, quando São José Maria Escrivá popularizou isso, essa santidade no cotidiano, no dia a dia, isso está naquela biografia dele, da edição da Biblioteca Católica, foi muito duro para ele. Porque foi. São José Maria Escrivá começou a falar de santidade no ordinário, no dia a dia, antes do Concílio Vaticano II, antes de ter encíclicas falando que a santidade é um chamado universal. Então, lá em 1930, né, 40, quando São José Maria Escrivá estava popularizando essa ideia, ele foi é, muito ressarcido, ele foi muito visto com outros olhos, né? Como se fosse uma coisa, como se fosse uma heresia dizer que a santidade é para todos no cotidiano e no dia a dia. Porque naquela época a visão era que apenas a santidade era reservada apenas para os padres, religiosos, religiosas. Essas pessoas podiam ser santas. Nós, meros mortais, no cotidiano, no dia a dia, na vida simples, na vida comum, trabalhadores, não.
né? E quando ele começou a popularizar isso, ele foi muito visto com maus olhos, né? E depois veio o Vaticano II, enfim, popularizou essa ideia, tornou tudo mais fácil de trazer essa santidade por ordinário, para o dia a dia, para o cotidiano, né? Que é isso, que as tarefas mais simples podem ser oferecidas a Deus. E aí, eu queria, desse cotidiano, desse recorte, na verdade, desse ordinário do dia a dia, da rotina, eu queria fazer um recorte de uma realidade, que é a rotina familiar, né? Da qual eu vivo, a minha vocação. E eu falo disso, eu bato na tecla, porque eu não via isso, eu não vejo isso nas pessoas ao meu redor, né? Essa prática. Quando eu era mais jovem e tudo mais, eu não via isso. As pessoas não falavam sobre isso, não viviam isso. Mostrar que a rotina da família, a rotina familiar, pode e deve ser instrumento de santificação para você. Estava ouvindo hoje com a minha esposa um vídeo de um padre que falava exatamente isso. O auge da sua vida não pode ser casar. Beleza, você casou. E aí? O que você vai fazer com isso? O casamento nada mais é, a vocação matrimonial nada mais é do que o caminho, a forma, um estado de vida que Deus escolheu para você e você abraçou para te fazer santo. O destino final não é o casamento, não é o dia que casa. E nem muito menos viver restrito somente a isso. O casamento é uma escola de virtude, é uma escola onde você amadurece, onde você desenvolve a paciência, onde você desenvolve diversas virtudes, a abnegação, abrir mão de si pelo outro, etc, etc, etc. Né? Então, essa rotina familiar, fazendo esse recorte do cotidiano, né? Dentre todas as realidades, fazendo esse recorte da rotina familiar, traz justamente isso, essa escola de virtudes, essa valorização real do cotidiano, porque nada mais do que uma família, tem aquela frase de Chesterton, não existe nada de mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum com seus filhos comuns, né? E essa realidade real do cotidiano pode te fazer santo. Isso eu não sei se eu consigo expressar isso tão claramente quanto eu gostaria. Essa realidade que você vive, marido, mulher, pai, mãe, filhos, essa realidade que você vive é o instrumento que Deus te deu na sua mão para te fazer ser santo. Você não precisa de coisas mirabolantes. Você não precisa de mudar o seu estado de vida. São José Maria Escrivá fala, Deus te quer aí, na tua realidade, santo. No que você já vive. E perceber isso é muito importante, porque você entende, cara, com isso que eu já tenho, com esta minha rotina, com esse meu dia a dia, com esta mulher que me deste, com este marido que me deste, com esses filhos que me deste, eu posso ser santo, né? E isso é uma sacada muito genial, porque a gente precisa mudar essa chavinha, essa mentalidade, né? Porque essa rotina familiar nos convida a essa valorização cada vez mais do ordinário, né? E aí, beleza, pra gente finalizar, não quero me alongar demais, como que a gente pode integrar a nossa fé no dia a dia? Como que eu posso trazer mais espiritualidade para o meu cotidiano, para o meu ordinário, né? Pensar, primeiro, que as simples tarefas que você faz, você pode fazê-las oferecendo a Deus. São José Maria Escrivá, mais uma vez. Não tem como falar de santidade no cotidiano, não citar São José Maria Escrivá. Ele falou uma vez, tem um ponto dos seus escritos, enfim, não vou lembrar as palavras exatas, mas antes descascava as batatas, hoje você se santifica descascando batatas, né? Para dizer que até as tarefas mais simples do dia a dia, do cotidiano, do ordinário, as coisas mais simples, pode ser um instrumento de santificação para você quando você faz aquilo por amor e entrega aquilo a Deus para cumprir e fazer a vontade de Deus, né? Então, oferecer todo o seu dia, oferecer todas as suas ações, todas as suas tarefas a Deus, para que aquelas tarefas sejam, aqueles compromissos, tudo seja uma oferta a Deus, né? Breves momentos de oração ao longo do dia, tirar momentos de pausa por 2, 3, 5 minutos que seja, para
colocar o teu coração no lugar e você lembrar que tudo que você está fazendo é fazendo por Deus. É uma coisa muito importante também, ao final do dia, na hora de dormir, fazer o exame do seu dia. Onde você errou, onde você acertou, o que você pode melhorar amanhã. Pequenas reflexões, coisas básicas, breves, que você faz com pequenas ações, já te colocam nessa integridade de vida. Já te colocam nessa vida íntegra, integrada e alinhada com a vontade de Deus, né? Porque isso que é importante, a gente viver essa vida integrada em todas as áreas da nossa vida, né? Parar de viver em pedaços, parar de ser fragmentado, para que toda a sua vida esteja em unidade, uma coisa só, uma vida íntegra e integrada. E para que a tua vida, e isso é o mais interessante, aqui eu encerro, reverbere aquilo que você crê. O que eu creio precisa ser aquilo que eu vivo. Aquilo que eu digo que eu creio precisa estar presente na minha rotina, no meu dia a dia, no meu ordinário, em cada minuto da minha vida. Beleza? Espero que esse vídeo seja útil para você. Compartilhe com quem você acha que precisa e a gente se vê na próxima.